Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade, um quadro onde você vai ver dicas práticas para melhorar a qualidade do seu código .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a subir de nível na carreira entregando código de qualidade. E nesse vídeo você vai ver 3 formas de avaliar os impactos da sua alteração no código e evitar bugs. E se você quer subir de nível na carreira de dev, mas está meio perdido, não sabe como, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal que toda semana tem muito conteúdo sobre esse assunto. Vamos supor que você quer alterar esse método aqui, ó, obter juros do cartão. Se você vai alterar só o miolo do método, né, o conteúdo aqui, a lógica que tem aqui dentro, por exemplo, se você quer só alterar isso aqui para 4, a quantidade de parcelas maior do que 5, ou às vezes maior ou igual a 4, não faz diferença, essa alteração só vai impactar o escopo do seu método e aí você pode alterar livremente que não tem problema. O que você tem que observar aqui? Duas coisas. A primeira delas, que é uma coisa muito perigosa, acoplamento dentro do seu método, né? Acoplamento indireto. Ou seja, você tem alguma coisa aqui dentro do seu método que altera coisas que estão do lado de fora do método. Por exemplo, se você tem um parâmetro aqui que é um objeto, forma pagamento cartão, por exemplo, aqui, ó. Se você vier aqui dentro desse método e alterar um campo desse cara aqui, ó, isso aqui é um acoplamento indireto. Então, se você está fazendo essa alteração aqui, você precisa tomar cuidado, porque isso aqui pode realmente alterar o comportamento, mesmo que você só alterou o miolo do método. Alterar o comportamento não, isso aqui pode gerar um impacto na sua aplicação, mesmo que você só alterou um método, né? Outra coisa que você precisa observar é se você altera a assinatura do método. Ou seja, se você muda aqui o retorno, por exemplo, ou se você adiciona um parâmetro novo. E toma cuidado com o parâmetro novo, porque às vezes é um parâmetro opcional, que você pode colocar aqui, por exemplo, int número igual a 0. E aí o fato de ter um parâmetro opcional aqui, não vai, aqui tem que ser no final, né? Não pode ser no começo. O fato de você colocar esse parâmetro aqui não vai quebrar um compilador, né? Quem não passa o parâmetro vai assumir 0. E às vezes você precisa desse valor aqui. Então, se adicionou um parâmetro, vai ter impacto externo. Ou às vezes, se você já tem aqui um objeto e você está preenchendo um campo novo do lado de fora. Ou seja, você usa aqui vai colocar uma regra nova aqui, né? Cartão ponto valor total maior que 1, por exemplo. E no lado de fora do seu método ali, nos consumidores do método, você não preencheu em todos os lugares a variável cartão do jeito certo. Você alterou em alguns lugares e outros lugares não. Então, isso aqui também pode alterar a assinatura do seu método sem alterar a assinatura dele de fato, né? Sem quebrar o compilador. Nesses casos aqui, o que você pode fazer para rastrear a alteração antes de sair mexendo? Tem duas coisas que você pode fazer. A primeira coisa aqui, ó, é dar um Shift F12 nesse cara. Se você vier aqui, colocar o caret em cima aqui do método, né? E apertar aqui Shift F12, vai abrir uma janelinha aqui no seu Visual Studio, que é o References. Se você clicar com direito com o mouse aqui, também tem uma opção aqui para você procurar as referências. Esse cara aqui, ele vai te falar todos os lugares do seu código que consomem o seu método. Ou seja, onde ele está sendo invocado. Vamos clicar em um exemplo aqui, ó. Nessa classe application tem um consumo, olha só. E aqui também, na domain, apareceu um. Mas na domain é a própria referência do método, né? Então não é esse o caso. E aqui tem uma outra referência aqui para o unit test, olha só. Então, aqui na janelinha, você consegue rastrear todas as referências que tem para o seu método. De um jeito muito simples. E aí, o que você tem que fazer? Em todos os lugares que tem chamada para o seu método, você precisa avaliar se isso aqui precisa de alteração ou não. É claro que aqui você está tendo uma visão muito superficial da coisa. Não é só entrar aqui, olhar e falar, nossa, então eu só tenho que preencher o campo aqui. Você precisa voltar no método, dar uma interpretada aqui. Pô, isso aqui é um outro fluxo, isso aqui é uma regra de negócio, isso aqui é um teste, eu preciso alterar mesmo. Então, você precisa voltar e analisar cada um dos pontos. Mas isso ajuda demais.
Ajuda demais porque você não precisa se esforçar muito para entender aonde que isso é consumido ou não. E aqui é o poder do Visual Studio. Como ele tem esse link, né, essa avaliação do código-fonte como um todo, ele vai te dizer exatamente onde consome e não consome. Né? Então, esse cara aqui ele é muito certeiro. Não sei se outras IDEs têm coisas parecidas. IDEs poderosas eu acredito que tenham, mas o do Visual Studio funciona super bem. Então, esse cara aqui é uma ferramenta que você vai usar, que você pode usar, né? Todos os dias, toda hora que você vai alterar alguma coisa. Até para fazer análises também, se você quiser saber onde o método é consumido. Um outro jeito de fazer isso, além do atalho, né, do Shift F12, é clicar nesse link aqui, ó. Tem um cara aqui que é Reference. Isso aqui apareceu no Visual Studio 2022, se não me engano. E ele aparece aqui, ó. Esse método tem duas referências. Se você clicar, vai aparecer aqui já na janelinha, ó. Não aparece no References aqui, né, na guia Reference, mas aparece direto no editor. E se você clicar nele aqui, ó, dá um duplo clique, você vai diretamente para a referência também. A única parte chata desse cara é que você vai cair aqui e depois fica meio perdidão, né? Porque você estava num ponto lá e apareceu várias referências, né? Aqui apareceram duas, ó. E aí você precisa ficar indo e voltando no editor. Se você não quiser ficar indo e voltando, tendo que lembrar onde que estava essa referência original aqui, você pode fazer duas coisas. No Visual Studio, você pode colocar o mouse aqui no método de novo e apertar F12, não Shift F12. E aí você vai para a referência original do método. Ele vai te direcionar aqui para a referência original dele. Se for uma interface, ele vai para a interface. Se for a implementação concreta, ele vai cair aqui no método concreto mesmo. Um outro jeito de fazer isso é apertando Ctrl menos, ó, que é o voltar do Visual Studio. É a mesma coisa que esse botãozinho voltar aqui, ó. Se você, tem até o atalho aqui, ó, Navigate Backward, Ctrl mais menos, né? Então, se você der um Ctrl menos aqui, ó, ele volta também do mesmo jeito. São atalhos do Visual Studio que, se você não conhece, dá uma estudada neles aí que você vai ver. São coisas muito úteis. E aí, na sua IDE, se não é o Visual Studio, provavelmente tem coisas parecidas com isso daí. Então, esse cara aqui é um rastreamento por referências. Então, se você quiser saber onde o método é referenciado, onde ele é usado, usa esses atalhos aqui. F12 para ir para a definição original e Shift F12 para te dar as referências de onde esse método é usado. Um outro jeito de fazer isso aqui é usando um outro recurso do Visual Studio, que é o Find in Files. Você pode dar um find aqui no Visual Studio, simplesmente selecionando um texto e dando Ctrl F aqui, ó. E aí vai abrir a janelinha do Find. Só que esse Find aqui, ó, é um Find mais específico, tá vendo? Tem opções aqui que você pode colocar, mas ele vai te mostrar as referências dentro do editor. Então, se você vai navegando aqui, ó, nesse caso só tem uma, mas porque tá Current Document, né? Ele vai encontrar tudo que tá dentro do editor. Se eu colocar aqui, ó, All Open Documents, por exemplo, ele vai procurar em todos os documentos que estão abertos. Ó, como eles estão abertos aqui na minha aba, né, nas minhas abas aqui, ele vai abrir. Isso aqui às vezes é útil para você se você quiser procurar no meio dos arquivos que você estava mexendo, por exemplo. E tem outro recurso aqui também que você pode usar, que é o Current Project ou Entire Solution. Se você quiser procurar no projeto atual ou na solução inteira. Ele também vai fazer a busca aqui e ele vai te mostrar resultado por resultado, ó. Ele vai abrindo aqui diretamente na janelinha da IDE. Um outro jeito de fazer isso, que eu particularmente prefiro, é usar o Find in Files. Então, ao invés de usar Ctrl F, você vai usar Ctrl Shift F. E aí ele vai abrir esta janelinha aqui, ó, Find in Files. Esse cara aqui, ele tem uma vantagem do seguinte, você pode colocar aqui para dar match case, ou seja, ele vai buscar exatamente o case que você digitar, quer dizer que ele vai achar obter juros cartão com o O maiúsculo, mas se eu colocar aqui com o O minúsculo, ele não vai achar as ocorrências que não tem o O minúsculo. Aqui, match whole word, se você quer que ele busque só a palavra específica ou que seja parte da palavra. E aí tem delimitadores, tipo ponto, espaço, parênteses, aspas, aí ele ignora, né? Mas se for, por exemplo, obter juro cartão 2 vezes, por exemplo,
aí esse texto aqui ele não vai achar, né? E você pode usar regular expressions também, não gosto muito de usar, mas você tem as opções aí. Tem várias opções de filtro aqui que você pode brincar também, mas o mais legal por isso que eu gosto de usar ele, é isso aqui, ó. Quando você dá um find all, ele vai abrir aqui na janelinha find do Visual Studio. E aí você não precisa ficar navegando entre as referências igual a gente viu aqui no Find, né, que abre direto no editor. Ele te mostra aqui, ó. Então se eu vir aqui e clicar no teste, por exemplo, ele vai abrir a classe de teste. Se eu clicar aqui nesse outro cara, ele vai abrir o handler. Tá vendo? Só que a busca ela continua aqui, ó. Então, se eu estou fazendo uma busca que eu preciso olhar vários pontos do código diferente, é muito mais fácil eu navegar por aqui, ó. Até porque eu já sei por onde eu passei, né? Se eu começar de cima para baixo, eu consigo navegar em todos os pontos que eu tenho certeza que eu passei por eles. Né? Então eu acho muito mais fácil usar o Find in Files. Uma última coisa que eu gosto de fazer e que ajuda demais no dia a dia é ter uma matriz de funcionalidades. Isso aqui não é exatamente código, está mais relacionado à análise de requisitos, mas que ajuda muito a entender o contexto. A mapear as suas alterações. O que é uma matriz de funcionalidades? Você pega dentro do seu software e escreve num Excel, escreve num Word, ou se você quiser até no arquivo TXT, você escreve quais são as principais funcionalidades, os principais fluxos de negócio do seu software. Por exemplo, calcular forma de pagamento, listar produtos, consultar propostas, cadastrar clientes. E você vai listando cada uma das funcionalidades. E aí, por que isso é importante? Você não precisa listar todas as funcionalidades do software, mas as principais. Quais são as principais, né, que você pode elencar como principais? Aquelas que são mais importantes para o fluxo de negócio. Sempre tem um core ali onde tem mais alterações, onde tem mais pedidos de melhoria. Sempre tem aqueles fluxos que dão mais problema, que você já mexeu e que o time já mexeu e que muitas vezes dá problema em produção. E tem aqueles pontos por onde a informação passa mais dentro do software. Geralmente essas três coisas estão concentradas nas mesmas funcionalidades. Então, as coisas que você mexe mais, porque o usuário pede mais alteração, as coisas que dão mais problema em produção, porque consequentemente se você mexe mais tende a dar mais problema, e as coisas que por onde a informação passa mais, né? Os métodos por onde a informação passa mais, que também costumam ser os lugares onde o seu usuário pede mais alteração. Geralmente são essas três coisas. Então, você não precisa fazer essa lista sozinho, porque se você não tem experiência, é difícil saber. Senta com o seu time ou com o seu usuário, mas com o seu time é melhor, né? Porque junto com o seu time você vai ter o conhecimento de negócio e o conhecimento do software. E monta uma lista dessa. Coloca dentro de um Word, de um Excel, ou algum lugar onde o time consegue compartilhar. E aí, o que você vai fazer com essa matriz de funcionalidades? Né? Por que é uma matriz e não uma lista? Porque quando você tiver a sua listinha aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, funcionalidades. Eu vou fazer no arquivo TXT só para ilustrar, tá? E aí, o que você vai fazer, ó? Você vai colocar aqui, ó, alteração 1. Não, eu vou colocar alteração 1, não. Incluir Pix, que é a sua funcionalidade que você vai alterar agora. E aí, para cada funcionalidade que você tiver, para cada ponto que você for alterar, você coloca um X nas linhas, né, nas funcionalidades onde essa alteração vai impactar. Então, você já sabe que a inclusão do Pix, ela vai alterar aqui o cálculo das formas de pagamento e a consulta de propostas, por exemplo. Então você já tem um mapeamento daquilo que vai te dar mais dor de cabeça, né? Potencialmente, né? Pode te dar mais dor de cabeça se você esquecer de alterar. Também vai te dar uma noção boa de quanto de impacto você está causando nos principais pontos do sistema. Ou seja, será que essa alteração é uma alteração pequena ou será que é uma alteração grande? Porque às vezes para você é uma alteração super simples. Você vai alterar uma linha, 2 linhas de código. Só que dentro do contexto do software é uma alteração grande. Porque ela altera pontos muito sensíveis do código.
Altera pontos que dão problema, altera pontos que toda hora alguém está mexendo, que vai dar problema de merge, por exemplo. Então, esse tipo de matriz de funcionalidade vai te dar uma visão muito boa sobre aquilo que você está alterando. Muito mais do que um feeling, muito mais do que uma ideia, uma memória das coisas ruins e boas que aconteceram. Isso aqui é uma coisa que você, se você colocar no seu dia a dia, vai mudar completamente a qualidade das suas entregas. Porque é uma coisa super simples de fazer, você não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora. Você vai fazer uma vez com o seu time e, eventualmente, vai adicionando coisas novas na lista de funcionalidades. E isso aqui vai te dar um poder muito grande de entender impacto. Então, sem precisar, muitas vezes, depender de outras pessoas. Então, isso aqui é uma coisa super simples de fazer e que, cara, vai trazer um resultado muito grande para o seu desenvolvimento aí. E todas essas dicas que eu te passei são coisas replicáveis. Você não precisa ser um gênio da programação para fazer. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente da sua equipe, a mais experiente. São coisas que você simplesmente pode anotar e ficar repetindo toda hora. Pô, peguei uma alteração, vou dar um find aqui no references do método para ver onde ele é usado. Vou pegar aqui, ó, na minha matriz de funcionalidade e ver quais são os impactos. Você já sabe, do ponto de vista do negócio, onde tem mais risco, e você já sabe todos os lugares do código onde você precisa alterar, ou que pelo menos você precisa analisar se precisa de alteração ou não. Então, eu te convido a fazer isso aqui hoje, ou a hora que você terminar de assistir esse vídeo aqui, no dia seguinte que você estiver trabalhando, começa a fazer essa listinha aqui da matriz de funcionalidades e começa a fazer esse rastreamento aqui. São coisas muito simples que vão mudar a qualidade da sua entrega, vão te levar para outro nível aí, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa um like e se ajudou de verdade, encaminha esse vídeo para outros devs também, né? Compartilha esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.